Eu não venho aqui contar problemas dos outros, dores alheias. Eu venho aqui contar coisas que eu vivi, são experiências que eu vivi. É claro que esse tempo todo que a gente tem se encontrado nas lives, as pessoas que me seguem, as pessoas que têm contato comigo, eu tenho conhecido história de muitas pessoas. Histórias muito boas também de pessoas que descobriram na arte um ótimo caminho para se resgatar de vários desses sentimentos que não conseguiam explicar. Mas eu digo que não tem ninguém que impacte mais na nossa vida do que a nossa mãe, não é? É, a minha mãe passou por um momento muito triste na vida dela, muito triste. Passou por uma cirurgia muito difícil, foi difícil para todos nós, né? Para toda a família, todo mundo sofreu muito, mas por causa disso, ela precisou tomar morfina. E tomou morfina por algum tempo, por um período. No começo por necessidade, muita necessidade, e algumas pessoas que já passaram por isso, ou que tem um familiar que já passou por isso, sabem que esse é um caminho um pouco difícil. É o mesmo caminho de quem toma uma coisa que se torna dependente. E a minha mãe se tornou dependente da morfina. Então aquela dor da cirurgia não era uma dor física, mas já era uma dor fantasma. Já era uma dor de um membro que ela perdeu. E ela julgava que aquilo era uma dor física ainda. Então ela queria continuar tomando aquele medicamento para que aquela dor fosse embora, né? E foi difícil para todo mundo, porque naquele momento a gente percebeu que ela podia ficar viciada naquilo e que aquilo nunca mais ia acabar, né? Então, quando a gente resolveu contar para ela, que não tinha conhecimento a respeito, a gente resolveu contar para ela que aquilo que ela estava vivendo era uma coisa que já tinha acontecido, né? Não tinha como resgatar aquele problema, já tinha acontecido, não tinha volta, né? Quando nós contamos para ela que aquele medicamento ia transformar ela numa pessoa dependente, uma pessoa que ia viver com pouca alegria, que ela nunca mais seria a mesma pessoa, porque aquilo foi deixando ela numa roda viva de que se eu não tomo, eu não fico bem, e se eu não fico bem, eu preciso daquilo, e é uma coisa que vai levando a uma doença, né? A uma doença chamada ansiedade. E aquela ansiedade era por causa do medicamento, porque eu preciso chegar naquele horário em que vai chegar a hora de tomar de novo aquele remédio, né? Eu preciso daquilo. Então foi virando um círculo vicioso triste, triste e doente, né? O que era uma cirurgia ruim era só não, né? Porque para quem passa pela dor é uma dor horrível, né? Mas o que era para ser uma coisa se transformou em outras várias coisas. E isso mexia muito com a vida dela e com a nossa vida, né? Por mais que a gente quisesse, a gente estando longe, querendo ajudar, a gente não ajuda, porque a pessoa se colocou naquele círculo vicioso, né? Aquela ansiedade de que aquilo era o que resolvia a sua vida. Quando nós dissemos para ela que isso era droga, que isso era ruim, que isso não era bom e que ela ia se viciar, a minha mãe, na sua sabedoria dos seus 80 anos, falou: pois então não tomo mais. Imediatamente ela disse: olha, se é isso, eu não quero mais, eu não tomo mais, para mim acabou aqui, não tomo mais. E aquela ansiedade diante da doença viraram muitos chales para as pessoas idosas, muitos gorrinhos para crianças, muitas blusinhas para crianças carentes, sacos de tricô. Detalhe, ela fazia e aquilo foi tirando ela da ansiedade, foi tirando ela da tristeza e o foco do problema. O problema passou a ser só o problema. E daí, assim, recomendado pelos médicos, ela tinha que a cada meia hora levantar
e sair caminhar. A dificuldade dela era caminhar. Ela tinha perdido um membro. Ela fazia, ela caminhava, ela dizia: o fato de eu ir e voltar me faz caminhar. E voltava e fazia de novo. E aquilo era uma terapia ocupacional, né? Eu faço isso, quando eu estou aqui fazendo, eu me obrigo a cada, pelo menos, quando eu não estou indo colocar os meus bebês no forno. Por exemplo, eu estava colocando cabelinho no meu macaco. Eu fiquei 5 horas e meia sentada porque me perdi no tempo de tão prazeroso que aquilo estava sendo, estava me tirando de tantos outros pensamentos, né, vazios. Eu me perdi no tempo e não levantei nenhuma vez. Isso não me fez bem, porque fisicamente não é aconselhável que se fique 5 horas e meia sentado sem levantar. Emocionalmente é uma terapia, é um tratamento, né? Então ela se obrigava, como eu me obrigo hoje em dia, a levantar, ir e voltar, porque isso faz parte da terapia. A terapia ela é física, ela é emocional, ela é curativa nos dois sentidos. Você precisa do movimento, você precisa ir lá fora respirar, você precisa sair dessa luz aqui e ir lá fora, né? Aqui eu tenho muitas luzes que me cercam. Então, a gente colocou ela nessa terapia e ela foi cada vez mais ficando positiva, muito positiva. Ela tinha o seu horáriozinho de comer, de lanchar, os seus 15 minutos depois do almoço para descansar, com 80 anos. E fazia tricô, enchia sacolas de tricô e a gente entregava lá nas instituições que ela escolheu. Detalhe, ela não enxergava bem. Ela já estava com uma dificuldade na visão. E é claro que a gente, para que ela não ficasse triste nem decepcionada e que ninguém achasse que aquilo era alguma coisa só para descarte, ela derrubava alguns pontos durante o processo em que ela estava tricotando. E nós, que aprendemos essa generosidade com ela, à noite, enquanto ela dormia, nós, todos na minha casa, íamos lá, pegávamos o tricôzinho dela e todos os pontinhos que ela deixou cair a gente fazia para ela. Os meus irmãos homens faziam isso, a minha cunhada fazia isso, eu fazia isso, para que aquilo tivesse um sentido de que alcançasse exatamente o que ela queria, que fosse agasalhar as crianças, as senhorinhas de idade, que foi esse o caminho que ela descobriu como terapia para voltar a sorrir, porque cada vez que alguém recebia e vinha na minha casa agradecer, e teve uma vez que eu estava presente quando vieram agradecer, vieram todas as crianças da instituição que ela vestia com as blusas de lã, então nós tínhamos um trato, eu e ela. Ela dizia para mim: vamos pagar essa nossa entrada no céu juntas. Você compra as lãs e eu tricoto. Então estamos comprando a nossa passagem juntas. E fizemos isso por muito tempo, eu, minha irmã, todos nós, né? Mas isso de ir lá consertar o trabalhinho dela ajudava com que o propósito dela fosse alcançado. E uma vez eu estava lá e vieram todas as crianças da instituição que ela vestia com o tricô dela, com a nossa ajuda, claro, vieram cantar no aniversário dela. Então, nós fizemos o aniversário de 81 anos dela e as crianças vieram cantar na sala da nossa casa e ela fez um almoço para 81 velhinhas idosas que vieram de ônibus, contratamos ônibus e vieram agradecer. E você imagina a felicidade dela, que deixou a ansiedade de lado, todos aqueles vazios existencial mesmo, porque a pessoa aos 80 anos, ela já está esperando o fim. A minha mãe se resgatou, ela se resgatou da tristeza, da solidão, porque as pessoas idosas, elas vão ficando sozinhas, porque as pessoas em volta continuam vivendo, continuam criando seus filhos, viajando, indo para lá e para cá, indo no mercado, indo levar na escola,
E a pessoa idosa, por mais amorosos que os filhos sejam, ela vai ficando sozinha. E os sentimentos ruins, eles vão tomando conta. Afinal, a pessoa pensa, meu Deus, eu estou aqui sentada esperando a morte chegar, né? E ela se resgatou e a gente assistiu a isso. Então, quando eu estou aqui fazendo as minhas coisas, eu estou sempre acompanhada desse sentimento de resgatar tudo que é emocional, que possa, por acaso, me desviar dos bons pensamentos. Então, fazer arte, qualquer que seja, eu falo por mim porque eu faço arte reborn, mas qualquer arte que seja, ela nos resgata. Eu tenho certeza disso. O que você acabou de assistir foi um pequeno trecho sobre esse assunto. Para assistir o vídeo completo, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo.